violência cometida contra crianças e adolescentes é um assunto muito delicado, difícil de ser abordado. Mas nós não podemos fechar os olhos para essa triste realidade e fingir que nada acontece. E a violência pode ser física, psicológica ou patrimonial. Os casos vêm aumentando indiscriminadamente e o mais espantoso é que normalmente o agressor é uma pessoa de confiança da criança. Para nos alertar sobre os casos de violência contra crianças, eu converso com o delegado Lorenzo Pasolini. Doutor, quais são os casos mais frequentes de violência contra a criança? Sem dúvida nenhuma, o caso mais frequente diz respeito à violência sexual. Infelizmente, nós ainda temos índices alarmantes, sobretudo do crime de estupro de vulnerável, que é aquele delito que ocorre com uma conduta sexual com crianças inferiores, com idade inferior a 14 anos. Esse ainda, sem dúvida nenhuma, é o maior indício e são os maiores registros que nós temos nas delegacias do Espírito Santo. E junto com a violência sexual, também tem alguma pressão psicológica? Sim, geralmente o abusador, nesse caso, ele exerce uma intensa pressão psicológica sobre a criança. Ele ameaça, chantageia, ele fala que vai distribuir fotos dessas crianças despidas, fotos sem roupa, ou até mesmo vai distribuir fotos dela, postar em redes sociais. Por isso, a família tem que estar junto, tem que caminhar juntamente, de mãos dadas com essa criança, para que ela tenha confiança, para que na primeira investida do abusador, ela recorra a um adulto que possa ajudá-la. Normalmente, o abusador é uma pessoa que a criança confia. Em mais de 85% dos casos do Espírito Santo hoje, Patrícia e telespectadores, o abusador não pula o muro, não quebra o cadeado e nem derruba a porta. Ele é alguém da convivência ou do laço familiar ou alguém que tem amizade com a família da criança, com a família da vítima. Esse é um dado bastante assustador, porque nós tivemos em um passado recente na história capixaba a presença de alguns abusadores em série que praticavam esses crimes em terrenos baldios, locais ermos, locais com pouca iluminação. Todos esses abusadores hoje estão presos, felizmente. Tem o seu DNA coletado, devidamente coletado pela perícia criminal e isso, inclusive, é utilizado como prova para condenação. Mas hoje o criminoso ele está dentro das casas, ele está na convivência da criança. É alguém, repito, próximo à família ou, quando não, é um familiar, um padrasto, um tio. Infelizmente, temos casos de avós. Então, por isso, é fundamental a presença cada vez maior dos pais, da família no dia a dia da criança, para evitar que seu filho ou sua filha se torne a próxima vítima. E os casos de violência física, de lesões corporais, também são comuns? Pais impacientes, pais realmente que estão nervosos, até em razão do momento que nós estamos vivendo. E com criança tem que ter paciência, né? Sim, a pandemia nos trouxe uma nova realidade mundial, um novo método de vida, né? Nós estamos confinados dentro das casas e as pessoas já estão há quase 3, 4 meses nessa situação. As crianças não estão frequentando a escola e aumentou o tempo de convivência entre pais e crianças. E, infelizmente, em alguns casos, algumas famílias perdem a paciência e acabam indo e se utilizando das vias físicas, da força física. Tivemos alguns casos já no nosso Espírito Santo, casos tristes, por exemplo, de uma avó que segurou a língua da criança para fora da boca e queimou com uma colher quente, produzindo até um buraco, um orifício na língua. São casos chocantes que marcaram a trajetória aqui, marcaram a vida dos capixabas, mas que felizmente foram descobertos a tempo. Essas crianças receberam atendimento psicossocial e hoje puderam restabelecer o convívio com familiares próximos, não os mesmos, mas que têm uma vida um pouco mais protegida e resguardada. E existe algum grau em que consegue se estabelecer se é realmente uma agressão física ou simplesmente é um chamar a atenção? Sim. Há uma grande diferença entre a correção aí e a violência, né? Nós tivemos alguns casos também de tortura, onde há um intenso sofrimento físico ou psicológico. E a lei é sábia em suas palavras, no caso, por exemplo, ela distingue aquela violência física da tortura, distingue a lesão corporal da tortura e das vias de fato. Então, quando fica uma marca aparente, aí sim, caracteriza-se a lesão corporal. Mas os pais não podem exceder o seu poder de correção. Claro que o pai deve exercer, e a mãe, o poder familiar,
devem efetivamente corrigir os filhos, essa é a função dos pais, mas a violência não pode ser empregada como meio de correção. Pode ser utilizado o castigo, por exemplo, ou o pai ou a mãe retirar o direito daquelas crianças a assistirem um desenho, um videogame, jogar videogame, mas não se utilizar das vias físicas, né? Tortura ou violência física, isso não é o mais adequado e recomendável. Como é realizada a perícia nos crimes contra a criança? A perícia nos crimes cometidos contra a criança, ela tem uma série de peculiaridades. O primeiro delas é a própria idade da vítima. Então, o perito, ele sempre tem muito cuidado, porque a coleta de provas é muito mais sensível. Nós temos algumas provas que são praticadas ou que são coletadas pelo meio direto, ou seja, aquela prova em que o perito efetivamente se desloca e colhe o material, por exemplo, ele colhe o material para realizar exames de DNA, ele pode coletar um fio de cabelo ou qualquer tipo de líquido que esteja no local, e temos as provas periciais também que são produzidas por meio indiretos. Então, tem aquelas provas que o perito vai ao local, colhe o material e vai realizar o laudo pericial. Temos também as provas em vídeos e áudio, que é muito comum também nos crimes contra criança e adolescente. Você tem vídeos gravados e aí o perito ele vai analisar aquele material, se ele é autêntico, se ele foi adulterado, se ele foi montado, forjado, se a imagem de alguém foi colocada de maneira irregular. Enfim, são esses meios de prova que levam a uma garantia, a uma estabilidade da segurança jurídica para condenar ou não aquele investigado. Pois é, há pouco tempo nós tivemos um caso de crianças que foram mantidas em cárcere privado, num quarto. Fala um pouquinho para a gente sobre esse caso. Sim, é um caso absolutamente chocante, porque essas crianças ficaram bastante tempo confinadas, né, no quarto, e isso gera severos danos psicológicos para essas crianças, e foi um caso absolutamente lamentável. Felizmente, nós tivemos aí a participação da população, denunciando, levando o fato ao conhecimento da polícia, do Conselho Tutelar, e isso é muito importante, porque nesse período, principalmente, em que as crianças não estão indo à escola, elas não têm para quem contar. Muitas das vezes, na maioria dos casos, as crianças relatam, por exemplo, para os professores, mas no período agora da pandemia, elas não têm essa oportunidade, porque elas não estão tendo contato com os professores. Então, o papel dos vizinhos, do síndico, isso é muito importante, precisa ser ressaltado. Todo cidadão de bem tem um dever de denunciar um crime à polícia, porque pode ser amanhã o filho dele, por exemplo, que pode precisar de um apoio, ou um familiar, a esposa, um pai. Então, é dever de todo cidadão de bem fazer essa denúncia e colaborar com a ação da polícia. Vamos agora para um rápido intervalo. E lembre-se de acompanhar também o nosso programa nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, TV Direito na Prática. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Estamos de volta e eu continuo conversando com o delegado Lorenzo Pasolini. Delegado, os pais que abusam dos filhos, seja fisicamente, psicologicamente, eles são enxergados como desesperados, loucos, como é que é? As estatísticas indicam, da Organização Mundial de Saúde, elas demonstram que menos de 1% dos abusadores são efetivamente portadores de uma patologia, são doentes. Quase ou mais de 99% deles são criminosos, cometem esse tipo de delito em razão do desvio de conduta, de taras sexuais. Então, aquela versão que sempre é apresentada, ou quase sempre, pelos abusadores, de que isso seria uma patologia, uma doença, já foi desmentida através da ciência, né? Nós temos a certeza que, em sua grande maioria, são criminosos que, infelizmente, cometem esse tipo de crime e que devem, sim, estar sujeitos à prisão e responder um processo penal e à condenação. E qual é o maior obstáculo enfrentado na luta contra a violência contra a criança e o adolescente? Sem dúvida nenhuma é a impunidade. Muitas pessoas ainda aceitam esse tipo de crime como algo normal e têm a ideia de que isso aconteceria na sociedade como uma forma aceitável. Nós sabemos que esse tipo de comportamento, esse tipo de visão é absolutamente equivocado. Então, o que nós precisamos principalmente fazer nesse momento?
convencer as famílias a dialogar com seus filhos, a orientar, a fazer uma conversa dentro de casa. Uma criança, um adolescente instruído, que tenha conhecimento de todos os seus direitos, de que um adulto não pode tocá-la, de que as redes sociais devem ser utilizadas com responsabilidade, certamente será um jovem cuja chance de ser vítima de um crime dessa natureza será infinitamente superior. A chave de tudo hoje é diálogo. Diálogo, bom senso, ponderação. As famílias têm que quebrar aquele tabu, porque infelizmente ainda em muitas famílias não há orientação. E eu não falo aqui sobre sexualidade precoce, muito pelo contrário, não é isso. É orientar mesmo, conversar no dia a dia, ter os filhos ao lado, trazer uma relação de afeto, de carinho, de atenção, que certamente gerará bons frutos e terá um bom resultado na infância e no crescimento saudável das crianças. Vamos falar agora um pouco da comissão que o senhor faz parte. O senhor faz parte da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente de Políticas sobre Drogas. Fale um pouquinho dela para a gente. Isso. Nós assumimos o mandato na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2019 e logo que assumimos, a nossa primeira proposta foi a criação da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, para que nós pudéssemos continuar fazendo o mesmo trabalho que nós desenvolvemos aqui na DPCA. E tivemos a felicidade, graças a Deus, e o apoio dos 30 deputados, a votação foi unânime, e conseguimos criar então a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, que desde que foi desenvolvida e que iniciou seus trabalhos, tem atuado em praticamente todos os municípios do Espírito Santo, levando orientação, palestra, acompanhamento e também recebendo muitas denúncias. Então a comissão hoje é um braço da polícia, é um braço do Poder Judiciário, é um braço do Ministério Público que se desloca pelo Espírito Santo, colaborando com as demais instituições e junto também aos conselhos tutelares, tem feito um trabalho relevante de orientação, de acompanhamento, desvendando também crimes e colaborando com a vida da sociedade. Esse é o nosso papel lá na Assembleia Legislativa, colaborar para a facilitação da vida e também para que os capixabas tenham um futuro muito mais próspero e seguro. E qual é o contato para uma denúncia? Nós estamos à disposição na Assembleia Legislativa, temos o telefone 3382-5202, 3382-5202, também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Lorenzo Pasolini, L-O-R-E-N-Z-O, L-O-R-E-N-Z-O, ou Delegado Lorenzo Pasolini. Estamos inteiramente à disposição dos capixabas para receber denúncias, orientações, críticas, sugestões, enfim, tudo que leve ao aprimoramento do nosso trabalho e que possibilite fazer um mandato participativo, um mandato intenso e vivendo o dia a dia dos capixabas. Delegado, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e permanecemos lá à disposição na Assembleia Legislativa para receber o cidadão, a cidadã capixaba com muita atenção, com muito carinho, enfim, honrando cada um dos votos que nos levou até aquela Casa Legislativa. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. Doutor, a maioria dos crimes sexuais contra crianças acontecem dentro do lar dessa criança? Doutora, de acordo com as estatísticas, a maioria dos crimes acontecem sim dentro do lar, infelizmente, onde seria o local onde a criança deveria estar mais protegida. Nós temos uma estatística da Agência Brasil, que é uma agência do governo federal, que diz que mais de 70% desses crimes acontecem dentro de casa. Doutor, pelo crime acontecer no ambiente que a criança se sente confortável porque é na casa dela, ela confia nas pessoas, qual é a reação da criança por estar sofrendo um abuso de quem ela ama? As primeiras reações da criança são a vergonha e a culpa. E a partir daí, nós podemos perceber que desencadeia uma série de mudanças de comportamento, como, por exemplo, ficar mais irritada, a criança fica mais ansiosa, ela fica mais reclusa, ela pode ter problemas na escola e até mesmo apresentar um comportamento mais sexualizado. Por conta desse contexto. E a forma de se vestir também influencia? Sim, influencia. É todo um contexto de mudança mesmo de comportamento. E a maioria das crianças que são abusadas, são meninos ou meninas ou não tem diferença entre o sexo? A estatística diz que a maioria é menina.
Nós temos até um estudo do Disque 100, que é uma agência do governo federal que recebe esse tipo de denúncia. E de 2011 a 2017 nós tivemos praticamente 90% dos casos ocorrendo com meninas. E qual a idade? A idade é mais até 5 anos. E durante a instrução de um processo, uma criança de 5 anos que ela é abusada, 3 anos, ela pode ser ouvida? Essa é uma questão muito importante, porque nesse tipo de investigação ou de processo, se você não tiver uma técnica de inquirição da criança, principalmente em juízo, ela pode ser induzida a respostas que farão diferença no final do processo. Então é muito importante que nós tenhamos o acompanhamento de um profissional, geralmente da psicologia, para poder mediar essas perguntas. E o ambiente da delegacia que ela vai ser ouvida tem que ser propício, tem que ter alguma coisa lúdica para a criança ficar à vontade. Isso é importante? Exato, é importante. Inclusive aqui no estado do Espírito Santo nós temos a primeira vara da infância da Serra, que tem uma sala preparada para o chamado depoimento sem dano, que é uma audiência para ouvir a criança, em que os advogados ficam em uma sala, o julgador em outra e a criança fica com uma profissional que vai mediar as perguntas, justamente para não haver essa contaminação. E o agressor, ele se arrepende depois que ele faz o mal e vê com a consequência para a vida da criança? Aqui nós temos que fazer uma diferenciação que é a de que nem todo agressor é um pedófilo. A pedofilia ela é uma doença catalogada desde a década de 60 e a grande maioria das pessoas presas por abuso não é pedófilo. O que eu quero dizer com isso? O pedófilo ele costuma se arrepender, sim, o que possui a doença, porque ele sabe que ele está fazendo uma coisa reprovável, mas por um impulso ele não consegue se conter. Já o abusador comum, vamos dizer assim, ele não costuma se arrepender. Às vezes ele se arrepende depois que foi preso ou algo do tipo. E qual é a pena para o crime de estupro de vulnerável? A pena para o crime de estupro de vulnerável, que está no artigo 217A do Código Penal, é de 8 a 15 anos de reclusão. E como é que o senhor se sente na defesa de um criminoso confesso? Em primeiro lugar, o advogado ele não julga a conduta do seu cliente. Então a gente procura tentar que ele tenha a pena mais justa possível. Doutor, muito obrigada. Eu é que agradeço, estou à disposição. Doutora Marcele, a criança que sofre violência sexual, ela vai ter dificuldades na vida adulta? Olha, e se tratando de psicologia, nada é categórico, nada é afirmativo que sim, nem que não. Mas o que a nossa experiência no consultório mostra é que crianças que são expostas a estímulos sexuais, que são abusadas sexualmente, elas geralmente trazem alguma marca disso aí para a vida adulta, se não tratado durante a infância. O importante é quanto mais cedo se tratar essa questão emocional com a criança, melhor vai ser a qualidade de vida que essa criança vai ter. E abuso sexual não é apenas a criança ser violentada, ela ser exposta a material pornográfico, ela ver adultos fazendo sexo, mesmo que acidentalmente. Existem pais e mães que fazem sexo na presença de bebês, isso aí já é traumático, já é um abuso sexual. Então é muito importante a gente estar ligado nesse tipo de situação, a gente proteger a criança para que no momento certo, quando a mente dela estiver preparada para aquilo, o sexo não venha a ser algo traumático, seja alguma coisa natural que vai fazer parte da vida adulta dela. Doutora, e nós podemos chamar um adulto que comete um crime sexual contra uma criança de doente? Olha, aí vai depender de qual significado que a doença tem para você. No sentido de isentar a pessoa de algo, não, a gente não vai chamá-la de doente. Mas se for no sentido de ela apresentar um desvio sexual, uma parafilia, que é uma doença sexual, sim. Acontece que as parafilias, que são as doenças emocionais sexuais, são os desvios sexuais,
elas não tiram da pessoa a consciência, elas não tiram da pessoa o que é certo e errado, ela tem total consciência do que ela está fazendo. Acontece que a pessoa que possui uma parafilia, ela deve se tratar, procurar ajuda de profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, para tratar essa questão, ao invés de responder ao impulso sexual que essa doença traz. Então, assim, no sentido de isentar, não. No sentido de precisar de um tratamento, sim. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. E para você rever este e outros programas, vai lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, TV Direito na Prática. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória.